Já começa a ser bom ver a Rússia perdendo feio. Em 2026, vimos uma virada completa na dinâmica. Claro, a Rússia ainda está tentando avançar, mas falhando. A Rússia está perdendo mais rápido do que nunca. Incrivelmente, 16 vezes mais rápido, já que a grande ofensiva de primavera e verão praticamente parou e a Ucrânia continua apenas infligindo perdas. Putin não pode se dar ao luxo de continuar com isso por muito mais tempo. A Rússia já está no seu limite, mas a grande questão ainda permanece. Por que Putin está sacrificando tantos soldados por tão pouco? Você vai descobrir em breve. Primeiro, alguns números. Em sua análise da campanha ofensiva russa de 1º de julho, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, revelou que a Rússia falhou tão completamente em alcançar quaisquer objetivos operacionalmente significativos em sua ofensiva de junho, que conseguiu capturar apenas 30,43 km² da Ucrânia. Por um lado, isso é uma boa notícia para Putin. A Rússia voltou a ficar no azul. Esse resultado ocorre após 2 meses em que a Rússia teve perdas líquidas de território, enquanto uma forte contraofensiva ucraniana libertou áreas em várias regiões-chave. Mas, por outro lado, são 30 km². Comparado ao que a Rússia conquistou em junho de 2025, isso é lamentável. Até os ganhos da Rússia de 481 km² no ano passado são bem pífios. Isso é praticamente nada em troca da ofensiva massiva que estava acontecendo na época. Mas o que vimos em junho de 2026 é muito pior. Na verdade, 16 vezes pior. É o quanto menos território a Rússia conseguiu conquistar em junho de 2026 comparado ao mesmo mês do ano anterior. Isso indica que a ofensiva russa fracassou e foi impedida pela Ucrânia antes de começar. Mas fica pior, muito pior. Afirmamos que a Rússia está perdendo o ímpeto ofensivo 16 vezes mais rápido que no ano passado. O que isso significa? É resultado de atrasos prolongados e aumento nas taxas de baixa. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o avanço territorial russo desacelerou 16 vezes. O verdadeiro ponto é que, com progresso praticamente parado, cada quilômetro conquistado custa 16 vezes mais vidas. Em junho de 2025, a Rússia perdeu em média 68 soldados para cada quilômetro quadrado que conquistou. Mas em junho de 2026, apesar de sofrerem impressionantes 39.490 baixas, eles praticamente não avançaram, o que significa que agora estão perdendo um recorde de 1.298 soldados por quilômetro quadrado. Putin ainda está tentando trocar sangue por território, mas a Ucrânia fez o preço subir. 19 vezes em uma ofensiva que está 16 vezes mais lenta. Isso é uma insanidade. É insustentável. E não foi como se a Rússia tivesse sacrificado tantos soldados para avançar aos poucos rumo a um avanço decisivo. O ISW aponta que a maioria dos avanços da Rússia em 2026 até agora ocorreu em Konstantinivka, que é o ponto de apoio sul do formidável cinturão de fortalezas de Donetsk. Os ganhos nessa cidade foram 77% de tudo que a Rússia conquistou em sua patética campanha de junho. E ao contar os infiltrados, a Rússia tem presença em 37% da cidade. A porcentagem cai bastante se excluirmos infiltrados e considerarmos só áreas realmente controladas pela Rússia. Lembre-se que a Rússia entrou em Konstantinivka pela primeira vez em outubro de 2025. Após cerca de 9 meses de combates, aproximadamente 1/3 da cidade foi tomado, sendo otimistas. Mas o que tudo isso significa é que a Rússia está essencialmente presa em um impasse na ponta sul do cinturão de fortalezas, e pagou um preço enorme em sangue só para chegar a essa posição. Putin ficará furioso. Ele deu prazo até setembro de 2026 para o colapso do cinturão de fortalezas, mas seus soldados ainda lutam em uma das 4 cidades e avançam pouco. Putin acha que tem uma solução para tudo isso. Aquele prazo de setembro agora é 31 de dezembro. Isso deve ser suficiente, não é, Putin? Alguns meses a mais para um exército que avança tão devagar que faria uma preguiça parecer rápida não vão acelerar a ponto de destruir o cinturão de fortalezas em 6 meses. Só existe uma palavra para isso: tolice. Ainda assim, é apenas o 15º adiamento do prazo de Donetsk.
Jesus Cristo, Putin, você definiu 5 desses prazos em 2022, em 2023, em 2024 e mais 3 em 2025. Você adicionou mais 3 datas em 2026 após mencionar 31 de março e 1º de setembro. Qualquer outra pessoa teria olhado para essa taxa de fracasso e percebido que talvez, só talvez, Donetsk seja um osso duro de roer e que os prazos do Putin não significam absolutamente nada. Sobre a Ucrânia, ela intensifica cada fracasso russo com uma campanha de ataques que aumentam o sofrimento em Moscou. Essa campanha levou a Ucrânia a intensificar ataques em profundidade contra o território russo e incluir ataques de médio alcance em 2026, causando grandes danos à estrutura que sustenta as tentativas de avanço da Rússia. Os números de junho são impressionantes. A Ucrânia fez 303 ataques de médio alcance contra alvos russos, 93 a mais que em maio. A Rússia perdeu 12.867 veículos de transporte de combustível e tanques de combustível durante o mês, o que é 4 vezes o número que perdeu em junho de 2025. Junto com 2.053 sistemas de artilharia contra 1.243 em junho de 2025. A logística russa está prejudicada em todos os territórios ocupados, desgastando as tropas da linha de frente, que não conseguem avanços significativos. Em junho, a Ucrânia atacou infraestrutura de petróleo e alvos militares em 41 territórios federais russos, incluindo Moscou. Vários desses territórios enfrentam escassez de combustível, como a Crimeia, isolada da Rússia e da Ucrânia ocupada, numa campanha brutal para expulsar para sempre os ocupantes da península anexada ilegalmente. É essa a realidade de 2026 para Putin e sua invasão da Ucrânia. Um avanço lamentável na Ucrânia e um país em crise. Porque a Ucrânia desenvolveu uma capacidade que Putin presumiu arrogantemente que ela nunca teria. Mesmo assim, só resta subir do fundo do poço, certo? Putin, como se você já estivesse no fundo do poço. Sim, de certa forma, a situação da Rússia é ainda pior do que já mostramos até agora. Em relatório de 1º de julho, o CSS revelou que os custos da guerra de Putin contra a Ucrânia, em efetivo e dinheiro, estão totalmente fora de controle. Tudo isso ocorre enquanto a ofensiva da Rússia se deteriora e se torna uma das mais lentas do último século de guerras. O CSIS afirma que a Rússia já sofreu cerca de 1.400.000 baixas em uma campanha que até agora conquistou apenas cerca de 20% do território da Ucrânia. A maioria dessas conquistas foi nos primeiros meses da guerra, e os 20% incluem a Crimeia, tomada pela Rússia em 2014. Das 1.400.000 baixas, estima-se que até 450.000 sejam o que o CSIS chama de perdas irreversíveis, ou seja, foram mortos em combate. Muitos feridos não poderão voltar ao combate de forma significativa. De acordo com o CSIS, esse tipo de número é sem precedentes na era moderna da guerra. Vamos explicar o motivo em breve, mas antes, lembre-se de que você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio, então não se esqueça de se inscrever se você está recebendo informações valiosas do nosso canal. O CSIS comparou a invasão da Ucrânia pela Rússia com resultados de outras operações militares modernas. Os resultados não foram o que Putin gostaria de ouvir. A taxa de baixas da Rússia na Ucrânia é 4 vezes maior que todas as perdas dos Estados Unidos em guerras desde a Segunda Guerra Mundial. Isso inclui os conflitos brutais na Coreia e no Vietnã, que ambos causaram enormes perdas aos Estados Unidos e, no caso do último, não conseguiram alcançar os objetivos americanos. A Rússia na Ucrânia tem um desempenho 4 vezes pior que os Estados Unidos em mais de 80 anos de combates. O que realmente incomoda Putin é ser ridicularizado por seus fracassos absolutos justamente pelos líderes que ele quer emular, enquanto tenta levar a Rússia de volta ao que ele vê como os anos de glória da União Soviética. As perdas russas na Ucrânia superam em 9 vezes as perdas soviéticas e russas juntas desde a Segunda Guerra Mundial. Vou repetir, 9 vezes maior. Se Putin quer que seu legado seja restaurar a Rússia aos dias da União Soviética ou a qualquer outro dos supostos períodos gloriosos da história russa, então ele está fracassando. As coisas não vão melhorar para a Rússia. A United 24 Media relata que a Rússia está perdendo entre 30.000 e 34.000 soldados por mês em 2026.
Incluindo os números de junho, você tem uma taxa de baixas que está chegando perigosamente perto de 40 mil, o que é desconfortável para a Rússia. 9 soldados contratados não estão repondo essas perdas. A Rússia está recrutando voluntários a uma taxa de 27 mil por mês, o que significa que a Ucrânia está reduzindo a vantagem numérica da Rússia a cada mês que passa. Segundo o CSIS, em partes da linha de frente, a Rússia pede 8 soldados para cada ucraniano. O avanço em áreas-chave da linha de frente é muito lento. Em Konstantinivka, que você deve se lembrar de antes, a Rússia está avançando a uma taxa de 50 metros por dia, não quilômetros, metros. A maioria conseguiria correr essa distância em até 10 segundos. Em Pokrovsk, a Rússia avança a uma taxa de 70 metros por dia e seu melhor desempenho é no setor de Sloviansk, com uma taxa de 90 metros por dia. Não víamos números assim desde a Batalha do Somme na Primeira Guerra Mundial. Isso não é motivo de orgulho para Putin. A vantagem da Ucrânia com drones começa a dar resultado. O CSIS afirma que sistemas autônomos e de IA usados pela Ucrânia têm papel central nas falhas russas atuais no campo de batalha. Esse é um dos principais motivos pelos quais vemos aquela estatística de baixas de 8-1 sendo mencionada. Putin tenta avançar com suas tropas, enquanto a Ucrânia usa drones com IA e armas autônomas para manter soldados afastados da linha de frente e ainda causar grandes baixas. A Rússia tenta responder com sua própria investida em IA. Segundo o Pravda de 3 de julho, a Rússia iniciou o envio em massa de drones com IA em Zaporizhia, o que preocupa, mesmo após a Ucrânia já ter acumulado muitos drones com IA para atacar a Rússia. Parece ser insuficiente e tarde demais para a Rússia. A vantagem da Ucrânia com drones segue aumentando. Na linha de frente, o país mantém superioridade de 1,5-1 em drones FPV. A Ucrânia também é capaz de igualar a Rússia drone por drone e muitas vezes superar a Rússia em número de ataques de longo alcance. Enquanto a Rússia tem dificuldades com IA e drones, a Ucrânia desenvolve drones que podem ser lançados de praticamente qualquer lugar. Vemos isso no Sibi, um drone marítimo que já foi e continua sendo usado em ataques kamikaze contra embarcações russas, mas que também foi adaptado como plataforma de lançamento para drones FPV, podendo atacar alvos no Mar Negro e na Crimeia. O custo disso tudo para a Rússia é insustentável. Isso já aparece nos números de recrutamento. Com média de 27 mil voluntários por mês, a Rússia tem déficit de mais de 12 mil após o desastroso junho. Mas também vemos isso financeiramente. A abordagem da Rússia, que tentou desgastar a Ucrânia numa guerra de desgaste, desmoronou agora que drones são responsáveis por até 90% das baixas no campo de batalha. Segundo o The Independent, a Rússia deve ultrapassar, em pelo menos 28 bilhões de dólares, seu orçamento anual devido ao aumento dos custos da guerra e das altas perdas. Os gastos de guerra da Rússia bateram recorde no primeiro trimestre de 2026, chegando a 83,2 bilhões de dólares, cerca de metade do orçamento total do país. Em abril de 2025, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já afirmava que a Rússia havia gasto 1 trilhão de dólares na guerra. Com pouco mais de gastos, a Rússia deve estar mais perto de 1,5 trilhão de dólares do que de 1 trilhão, segundo esses números trimestrais. A Rússia está perdendo feio. Embora as forças de Putin tenham conseguido virar a maré para obter pequenos avanços em junho, esses ganhos estão vindo mais devagar do que nunca e a um custo alto demais. Isso nos leva de volta à pergunta do início do vídeo. Por que Putin sacrifica tantos soldados por tão pouco? Parte da resposta se resume ao fato de que o que estamos vendo na Ucrânia é o modo tradicional russo de fazer guerra, embora seja uma versão distorcida disso, que inclui o sacrifício constante, mas não está trazendo os tipos de ganhos que Putin esperava. A Geneva Solutions descreve corretamente a abordagem da Rússia à guerra. Mães terão mais filhos. Há séculos, a Rússia trava guerras enviando sucessivos soldados ao combate, confiando que sua superioridade numérica acabará superando o inimigo. Quase todas as grandes vitórias russas são marcadas por centenas de milhares, se não milhões, de baixas, já que uma cultura de alto sacrifício pelo bem maior é explorada por líderes como Putin. O principal desafio da Rússia na Ucrânia é que enviar soldados continuamente já não é mais eficaz.
Os drones mudaram tudo isso, especialmente agora que a Ucrânia possui drones autônomos que permitem proteger seus soldados enquanto ainda infligem baixas massivas à Rússia. Mesmo assim, Putin continua inflexível. Homem com mentalidade soviética, deslocado no século XXI, ainda crendo que o modo russo tradicional trará os resultados desejados. Essa é parte da razão pela qual Putin não está interrompendo sua invasão fadada ao fracasso. Por trás desse tradicionalismo fatalista há uma razão bem maior. Putin simplesmente não pode se dar ao luxo de perder na Ucrânia, então ele vai continuar lutando até vencer ou até sair do poder. Para entender por que parece que Putin enlouqueceu a ponto de estar disposto a sacrificar toda a Rússia para pôr as mãos na Ucrânia, é preciso analisar como ele enxerga seu principal inimigo. Putin está desesperado para garantir seu legado, ao menos plantando as sementes de um novo império russo. O ideal seria que esse império fosse alcançado enquanto ele ainda está vivo. A Ucrânia deveria ser o início de tudo isso. Putin justifica suas invasões à Ucrânia alegando que o país pertence ao antigo Império Russo desde a era dos czares como Pedro o Grande e Catarina a Grande. A expressão "o Grande" agrada Putin, e algo em sua mente parece fazê-lo acreditar que pode conquistar esse título dominando a Ucrânia. Em seu ensaio sobre a unidade histórica de russos e ucranianos, Putin defendeu essa ideia argumentando que russos e ucranianos são um só povo, e não duas nações separadas com culturas e histórias distintas. Putin erra muito sobre a história, mas isso não importa. Ele acredita estar fazendo certo para a Rússia e seu legado, o que torna Putin muito perigoso. Tão perigoso que enviará soldados à Ucrânia até não restar nenhum. Para Putin, para a Rússia, é tudo ou nada. Mesmo com justificativas históricas, Putin sabe que, na Ucrânia, para ele é tudo ou nada. Putin está encurralado e começa a aceitar que a Rússia talvez não vença na Ucrânia durante sua vida. Mas ele também sabe que precisa se colocar em uma posição em que não pode se dar ao luxo de perder. Por décadas, Putin fez um excelente trabalho ao se proteger de mudanças de regime, seja assumindo o controle sobre os oligarcas russos ou restringindo o fluxo de informações dentro da Rússia para que a propaganda do Kremlin prevaleça. Mas agora, ele está perdendo o controle. Após mais de 4 anos de guerra, Putin não cumpriu o prometido e a Ucrânia só se fortalece. Mesmo com propaganda intensa, os moscovitas veem que Putin trouxe a guerra ao território ao presenciarem drones ucranianos sobrevoando suas cabeças. Putin só tem como opção vencer na Ucrânia. Uma retirada abre espaço para dissidência, gera questionamentos, raiva e oportunidades para quem espera nas sombras, afiando facas para tentar derrubar Putin e tomar o poder. Putin ficou desesperado, tornando-se perigoso para seu povo, a Ucrânia e a Europa. Em 3 de julho, o Telegraph noticiou que especialistas dos Estados Unidos alertaram a Polônia sobre uma séria escalada russa em seu território. Taticamente, isso só faria sentido se a Rússia não tivesse desgastado tanto seu exército na Ucrânia. A Europa virou retaguarda da Ucrânia, pois é por lá que chegam armas ocidentais, e graças às parcerias, muitas das armas desenvolvidas pela Ucrânia já são produzidas no continente. A Polônia, vizinha da Ucrânia, é o principal caminho para essas armas, o que justificaria o interesse de Putin em aumentar o conflito. Mas isso não é nenhuma jogada tática genial. A Polônia é membro da OTAN. Putin sabe que qualquer escalada em seu território que chegue perto de um ataque direto levará à ativação do artigo 5. Mas ele está desesperado. A Ucrânia mostrou que Putin não tem o que é preciso para ser grande. Assim, sua última opção pode ser começar uma guerra que devastará a Europa apenas para ocultar seus fracassos. Se Putin continuar, o derramamento de sangue vai piorar. Um exército russo exausto será arruinado. A Ucrânia vai parecer fichinha em comparação. Se Putin não puder ser o grande, será o homem que arruinou a Rússia, iniciando uma guerra que vai durar além de sua vida. Estamos vendo em tempo real a morte do império de Putin. Pedacinho por pedacinho, essa visão de império escapa das mãos de Putin, e tudo isso é obra da Ucrânia. A busca por glória pessoal fracassou. Sob Putin, a Rússia não está apenas mais fraca do que nunca no campo de batalha, como sua influência regional e global entrou em colapso. Descubra mais assistindo ao nosso vídeo. Exploramos o legado que Putin de fato construiu para si. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar mais sobre as falhas da Rússia na Ucrânia.
Obrigado por assistir.